Agora nós vamos resolver duas equações do segundo grau incompletas. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ele é uma equação do segundo grau que possui o coeficiente A, 1, que está oculto aqui na frente do x², e o coeficiente C. Aqui, nesta equação incompleta, está faltando o coeficiente B. Então, este caso é quando o B é igual a zero. No segundo exemplo, é quando C é igual a zero, que é o termo independente. Quando B é igual a zero, nós resolvemos como se fosse uma equação do primeiro grau. A única letra que tem aqui é o x. Então, eu vou isolar esse x. Observe. Eu deixo o x² aqui e passo 25 para o segundo membro, fazendo a operação inversa. 0 mais 25 é 25. Posso deixar o sinal oculto. Agora, eu vou pegar o quadrado, que está no x, que é a potência, e ela vai aparecer no segundo membro, fazendo a operação inversa. Potência ao quadrado, né? Operação inversa é raiz quadrada. Então, eu tiro esse quadrado e passa raiz quadrada. Só que a raiz quadrada na equação do segundo grau, ela permite duas respostas. A raiz quadrada positiva e negativa. Tá certo? Portanto, raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5. Certo? 5 vezes 5, 25. E menos 5 vezes menos 5 também é 25. As duas são respostas raízes dessa equação. Solução, então, eu terei menos 5 e mais 5. Ok? Bom, agora vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu tenho C igual a zero. Então, eu não posso isolar a incógnita x, porque eu tenho x² e x elevado a 1. Não tem como isolar, porque se eu isolo o x², o x elevado a 1 vai para o segundo membro. Aqui, a maneira como nós vamos resolver é usando fatoração. A fatoração pelo fator comum em evidência. Qual é o fator comum em evidência aí, que eu vou colocar em evidência? É o fator x, que tem no primeiro e no segundo membro. Quando eu faço essa fatoração, observe, olha, eu vou dividir por x, né? Aqui os dois termos, para retirar esse fator comum dessa expressão. X² divide por x dá x, menos 2x divide por x, cancela o x, fica 2, igual a zero. Quando eu transformo esta expressão, que é um polinômio, x² menos 2x, numa fatoração, né, em dois fatores, eu tenho aqui uma multiplicação que está dando zero. Quando que uma multiplicação é igual a zero? Quando o primeiro termo é zero ou o segundo termo é zero. Então, o que eu fiz? Eu transformei uma equação do segundo grau em duas de primeiro. E usando esse recurso da multiplicação ser igual a zero, eu separei as duas equações. Aqui já está fácil, porque x igual a zero já está resolvido. E a segunda parte, que é o segundo fator, x menos 2 igual a zero, né? O segundo fator aqui da multiplicação, x menos 2, igual a zero, virou também uma equação do primeiro grau. O menos 2 passa para o segundo membro, mais 2. Então, eu tenho aqui duas respostas também. Eu terei, portanto, a solução desta equação incompleta, 0 e 2. Certo, pessoal? Esta equação do primeiro exemplo, x² menos 25, ainda dá para resolver
por fatoração também. Vamos ver. X² menos 25 igual a zero pode ser fatorado pela diferença de dois quadrados. Eu consigo tirar a raiz de x², é x. Eu consigo tirar a raiz de 25, que é 5. E se os dois termos têm raiz, esse polinômio x² menos 25, ele é a resposta de um produto notável. É a diferença de dois quadrados. E se isso é a diferença de dois quadrados, significa que veio do produto da soma pela diferença de dois termos. Então, vamos lá. Você tira a raiz dos dois termos dessa diferença, né? Dos dois termos dessa diferença. Esses dois termos são o primeiro e o segundo termo do produto notável. Qual o produto notável? Qual o produto notável, pessoal? X mais 5 vezes x menos 5. Produto da soma pela diferença de dois termos. Quem são os termos? As raízes. Aqui é o primeiro termo e aqui é o segundo termo do produto notável. Igual a zero. Então, observe. Eu transformei a diferença de dois quadrados no produto notável. E este produto notável é igual a zero. Se ele é igual a zero, ou x mais 5 é igual a zero, ou x menos 5 é igual a zero. Quando eu faço essa separação, eu encontro duas equações do primeiro grau e resolvo normalmente. O 5 vem subtraindo aqui e os menos 5 vem adicionando aqui. Encontrando, então, novamente, a solução da equação, que é menos 5 e mais 5. Ok? Dos dois modos, então, pela fatoração ou pelo isolamento do x.